Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. A galera tá perguntando aqui, ô João Pedro, Gelton Brito pergunta, procede negociação do Bruno Henrique para o Al Hilal? Então, por enquanto foram uns portais de lá que falaram do interesse, mas não, hoje a gente aqui do Coluna do Fla tentou contato, o Flamengo não respondeu, o empresário dele também nada de proposta oficial, só uma sondagem, isso por parte deles. Aqui, por enquanto, não chegou nada, pode ser um interesse, sim, em jogador, e agora como a temporada vai mudar, né, o Flamengo sabe que vai sofrer esse assédio, na última temporada não foi diferente, o Bruno Henrique sofreu um assédio muito grande do futebol chinês, foi o melhor jogador da última Libertadores, então é normal que isso aconteça, mas por enquanto não tem nada de proposta do futebol árabe pelo Bruno Henrique. Bruno Castanha, tendo essa previsão orçamentária que o poeta Túlio, que tem informações privilegiadas lá de dentro, ele passou de 182 milhões de reais em vendas de atletas. Você acha que o Flamengo vai acabar tendo que vender alguém do time titular? Você acha que apenas a base, Lázaro, esses caras assim podem chegar lá nesse patamar, ou o Flamengo vai ter um prejuízo? Como é que você imagina a resolução desse cenário, né? É uma previsão muito alta. Então, Rafa, eu acho que o que a diretoria do Flamengo vem fazendo, essa diretoria, né, que entrou em 2019, são vendendo as promessas, né, jogadores que surgem para contratar jogador mais pronto. Fizeram isso em 2019, deu muito certo. A gente pode questionar ou não se a gente concorda ou não com esse método do Flamengo, mas é isso que eles fazem, né? Venderam o Vinícius Júnior, venderam o Renier, venderam o Paquetá, trouxeram jogadores mais prontos, como o Gerson, compraram o Gabigol, o Bruno Henrique, o Felipe Luiz e Rafinha não foram contratados, mas tem luva, essa situação. Trouxeram, né? E montaram um time que ganhou tudo. Ponto. Agora, com essa questão de pandemia, as eliminações precoces aí também na Copa do Brasil, na Libertadores, o orçamento apertado, pode ser sim, se chegar uma proposta vantajosa, vamos lembrar que o Bruno Henrique já tem 30 anos, né? Bruno Henrique tem 30 anos. A gente sabe a vantagem hoje, a desvantagem do real para o euro. Então, você chega uma proposta, hoje falaram em 10 milhões de euros, talvez o Flamengo ainda vai querer um pouco mais, não sei. Mas se chegar uma proposta pesada pelo Bruno Henrique, eu acho que conta muito a idade dele, conta muito a temporada dele também até agora. Né? Você vai pensar, será que o Bruno Henrique vai voltar em 2021 a ser aquele jogador que foi em 2019? Será que vale pelo dinheiro, já que a gente está com uma situação mais apertada? Então, se chegar uma proposta vantajosa, eu sinceramente acho que o Flamengo não segura. Isso não é informação, até porque não tem proposta nenhuma ainda, veio de lá essa situação. A gente fala pelo que a gente acompanha, né, na questão de orçamento, e já montado o orçamento de 2021 também, Rafa. Será que o Bruno Henrique, Paulo, eu não sei se você concorda, o Bruno Henrique anda meio cabisbaixo, meio esquisito, eu diria, meio esquisito. Será que ele esperava uma grande proposta ao término da temporada 2019 e tal, ali no meio de 2020, quando ele estava na crista da onda, não veio e aí ele desanimou? Você sente isso? Você acha que ele quer sair? Eu não acho que ele queira sair, mas é o que eu estava falando até em relação aos meninos da base. A gente sabe que existe esse sonho. A maioria deles tem esse sonho de ir para a Europa, de jogar. Então, assim, às vezes pode ser... e aí é por isso que eu sempre falo da importância do psicólogo, sabe? Parece que fica repetitivo, mas são N questões que podem ser tratadas, sabe? Ele realmente pode ter esperado pela campanha que ele fez, né? Porque a gente só lembra, entre aspas, assim, só entre aspas, a gente só lembra que ele foi o melhor jogador da Libertadores, né, cara? Ele é o rei da América, mas a gente esquece que ele é o segundo melhor do mundo, que ele foi eleito no Mundial, né? Ele só perdeu, ele foi bola de prata no Mundial. E às vezes a gente esquece, né? A gente fala muito dele ter sido o melhor jogador da Libertadores, dele ser o rei da América, mas a gente esquece, às vezes, de comentar que ele, no Mundial ele voou também, recebeu bola de prata. Então, assim, foi um ano muito absurdo, mas foi um ano muito absurdo para ele, foi um ano muito absurdo para o Gabigol e para o Flamengo em si, né? Eu acho que a gente precisa tirar um pouco essa expectativa de esperar rever e reviver 2019, porque foi uma coisa assim,
foi uma junção de coisas. A gente estava até brincando ontem no resenha. Os planetas se alinharam, né? Assim, cara, deu tudo certo, né? A gente também contou um pouquinho com a sorte, no sentido de, tipo assim, o treinador chegou, aí ele aproveitou a pausa para a Copa América e teve a pré-temporada, conseguiu fazer o trabalho, os jogadores compraram a ideia, tudo se encaixou, né? Foi como se realmente o universo tivesse conspirado para que tudo desse certo. O que o Flamengo fez foi uma campanha muito marcante, assim, de ser campeão brasileiro com 90 pontos, sabe? De ganhar o Brasileirão e a Libertadores em 24 horas, né? 23 horas, mais precisamente. Então, assim, foi tudo muito absurdo. Foi uma campanha muito absurda de todos. Todos jogaram muita bola, todos foram muito Quando a gente fala que eles foram jogadores fundamentais para o Flamengo, não é exagero. Realmente, a gente parar para relembrar e dissecar esse time de 2019, quem você tiraria do time titular? Sabe? Realmente, todo mundo foi fundamental, todo mundo teve um papel muito importante. E o Bruno Henrique foi absurdo, né? Eu diria que um dos principais responsáveis pelas nossas conquistas foi o Bruno Henrique. Agora, a gente tem que diminuir um pouco essa expectativa de querer o retorno do jogador de 2019. Não é o mesmo atleta, né? O tempo passa, mas eu acredito que possa ter interferência nisso e por isso eu acho que é importante o psicólogo, entendeu? É o que eu sempre falo, a gente estava discutindo até questão de treinador, né? Alguns rumores, a gente estava falando muito do Galhardo e é o que eu falo, ele tem na equipe dele, como Jesus tinha um mental coach, a equipe do Galhardo tem um psicólogo e tem uma... Eu não sei o termo que fala, mas é da área de neurologia que atua nos treinos para que eles tenham concentração. Assim. Então, eles estão fazendo esforço físico, mas, ao mesmo tempo, um tratamento psicológico ao mesmo tempo para que não percam a concentração em momentos de pressão, tudo isso. Então, é nítido que é importante. E hoje o Gabigol mesmo falou na entrevista que o time tem que melhorar. Acho que foi a pergunta do JP, né? Se eu não me engano, JP. Não foi sua pergunta? Que ele falou que tem que melhorar taticamente e também psicologicamente? Foi. Então, o próprio jogador assume. A gente sabe que a equipe passa por uns problemas. O próprio Ceni já falou diversas vezes que o problema está na cabeça. Enfim. O Gabigol teve uma fala muito legal nesse sentido, que foi, como é que um time que venceu Libertadores faltando 3 minutos vai desistir faltando 10 jogos, né? Acho que é muito pertinente, muito bem colocado por parte do Gabigol. Agora, Bruno, a Paulinha levantou uma bola pra gente que eu acho que a gente tem que te explorar aqui, porque você é o técnico da mesa. Os nomes citados aí, a gente sabe que o Rogério Ceni está mantido, mas a gente sabe que no futebol as coisas podem mudar, a gente não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, estamos torcendo aí pela vitória, a gente vai falar mais do jogo em instantes, mas no seu canal Bruno Castanha, a gente comenta muito e ouve muito você conversar sobre nomes como o Rui Vitória, como o próprio Marcelo Galhardo, nomes que surgem na pauta, a gente já lembrou do Jardim, Carvalhal. Eu queria aí tua visão sobre os técnicos possíveis aí em caso de azar do Rogério Ceni, ele acabe saindo do Flamengo. Então, Rafa, tem que entender primeiro o que o Flamengo está querendo, né? Hoje, por exemplo, o Bruno Spindel, ele deu uma entrevista para o Sport TV falando que tem que esperar acabar a temporada para poder tomar uma posição e tal. Mas a gente sabe também que se chegar segunda-feira e não conseguir ganhar o Goiás, que as coisas podem mudar rapidamente. Quem está segurando hoje o Rogério, que ainda não demitiu o Rogério, pode voltar atrás, né, e demitir. Nomes, né? Tem que ver uma série de situações. Primeiro, o Flamengo vai ter condições hoje para trazer um treinador europeu. Tem a questão do euro, que a gente acabou de falar. Tem dinheiro para isso. Mais uma multa você paga, né, mandando o Rogério embora agora. Falando sobre treinadores, o Rui Vitória é um nome que está sendo muito falado, né, cara? Eu estou buscando mais informações referentes a ele. Até, né, tive vendo um canal de um torcedor do Benfica lá que fazia um canal Jogo Jogado, né? Ele fala bastante do jogo, do estilo de jogo do Rui Vitória. Vi vídeo no Fabrício lá no Nação, no Bernardo Ramos, que trouxeram gente de Portugal para poder falar. E eu não tenho uma opinião ainda formada em relação a ele. Muita gente fala que ele é retranqueiro, mas tem gente que fala que não. Tem gente que fala que ele não tem pulso firme. Como a gente não acompanha no dia a dia, né, Rafa? É difícil a gente falar assim, cravar. Né, e falar muita conversa paralela, né? Muita opinião cruzada sobre o Rui Vitória. Não dá para chegar a uma conclusão, porque o time e os times dele, né? O Benfica, o cara fica 3 anos no Benfica, o cara não pode ser um lixo de técnico, né?
E outra, uma média de gols altíssima, 2,32 gols por jogo. O William Godoy fez uma defesa muito forte de que, o Rui Vitória pode ser um cara muito bom. A gente sabe que ele é um cara qualificado aí também, aqui no YouTube, conversando. Agora, o Josa Novales, que falou super mal, né? E os portugueses não gostam muito do cara. Exatamente. E aí a gente fica nessa situação. O Josa, por exemplo, o William Godoy é fantástico, né? Já levei ele várias vezes também lá no meu canal, e o Josa, vou até ver se ele vai agora essa semana lá, é um cara que sabe tudo de futebol sul-americano e europeu, né? É um cara que é bastante estudioso também em relação a isso. Então a gente fica, né, sem ter uma opinião mais concreta. Muita gente fala também, mas se chegar aqui sobra, mas não é bem assim também. Porque teve treinador que o Gesualdo teve aí no Santos aí, né, e não conseguiu realizar um bom trabalho. Também a gente vê, né, a questão como acontece no Santos bastidores, mas agora com o Cuca o Santos está na final da Libertadores. Então é difícil você conseguir fazer algum prognóstico assim referente a esse treinador. O Flamengo tem que estudar bastante para poder chegar. O Galhardo, esse sim, seria um nome talvez que a torcida do Flamengo ia abraçar, né, mais tranquilamente. Não pode ser unanimidade, acho que não tem nenhum, mas seria um nome que a torcida do Flamengo ia gostar bastante. Mas a gente sabe também, ele quer ir para a Europa, não sabe ainda se vai renovar com o River ou não. Tem uma situação toda. Eu acho que o Flamengo deveria, pelo menos, conversar com ele. Tipo, saber o que o cara quer da vida dele. Vem cá, tem interesse em vir para cá? Vamos conversar, apresenta um projeto. Se ele preferir ir para a Europa, não tem problema nenhum. Que ele vá seguir a carreira dele depois de 6 anos de River. E um nome que eu gosto bastante, esse sim, desde que foi falado da outra vez, que eu fui acompanhar, né, e buscar mais o trabalho, é o Carlos Carvalhal, né? Esse sim, mas esse tem uma multa, né, de 10 milhões de dólares, 10 milhões de euros, desculpa, 10 milhões de euros, né, no meio do ano. Seria uma situação dele ter que conseguir um acordo com o Braga e tal para poder sair, mas seria só para o meio do ano. Então, é um nome que nesse momento agora, né, a gente não conta. E para fechar, o Leonardo Jardim, mas esse muito mais caro, né, cara? Mas um cara que, de repente, se naquele momento, lá atrás, quando veio o Domi, ele queria a Europa, até agora ele não fechou em lugar nenhum. E já deu uma entrevista falando, não, de repente posso ir para o Brasil. Então, são nomes assim, né? Se você botar assim, qual seria a tua preferência? Hoje seria Galhardo, Jardim, na frente do Rui Vitória, na minha opinião. E o Carvalhal, porque tem a multa, está empregado, então eu estou tirando ele dessa disputa aí.